Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouco dos profissionais da saúde. É, isso mesmo, porque os profissionais da saúde, eles podem pedir uma revisão da sua aposentadoria e elevar o valor do benefício em torno de 40%. A regra que pode gerar atrasados do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para enfermeiros, médicos, dentistas. Então, essa regra, ela também vale para a equipe do setor de manutenção de hospitais, né? Que é limpeza, almoxerifado, recepção, entre outros. A aposentadoria especial, ela é um direito dos profissionais da área da saúde. De forma bem simples, nós podemos classificar como profissionais da saúde que terão direito à aposentadoria especial todos aqueles que tenham contato habitual com os pacientes de hospitais ou equipamentos que emitem radiação, por exemplo. Então, esse direito ele é garantido aos trabalhadores com exposição a vírus, fungos, bactéria e radiação, que são altamente nocivos à saúde. O perigo das doenças infectocontagiosas ficou evidente ao mundo, né? O mundo todo teve conhecimento com a pandemia de Covid-19. Mas para todos os profissionais da saúde, esse risco ele não é nenhuma novidade, tá? Outros micro-organismos patogênicos sempre estiveram presentes em ambientes hospitalares, deixando esses profissionais mais vulneráveis a diversos tipos de infecções, motivo pelo qual são protegidos por regras diferenciadas de aposentadoria. E assim possuem o direito de utilizar regras específicas para dar entrada em seus benefícios. Então, o INSS, ele desconsidera tais regras em muitos casos. Por isso, vale avaliar se o período de insalubridade foi ou não calculado no seu benefício. Então, é possível você fazer o pedido tanto de forma judicial quanto de forma administrativa, ou até mesmo das duas maneiras. A revisão administrativa é aquela realizada diretamente junto ao INSS. O pedido é virtual e feito por meio do portal Meu INSS. O ideal é fazer uma petição explicando detalhadamente o que está errado e o motivo de revisar a aposentadoria do profissional de enfermagem, do médico, enfim. Caso o INSS negue o pedido de revisão, o segurado ele poderá entrar com um recurso junto ao INSS ou ajuizar a ação judicial. Se a revisão obtiver parecer negativo do INSS, o segurado poderá entrar com uma ação judicial. Bom, as ações com valor de causa de até 60 salários mínimos, elas podem ser ingressadas no Juizado Especial Federal. Então, de forma, você não precisa pagar honorários, enfim. Acima disso, somente na Justiça Comum. Como é que ficou a situação após a reforma da Previdência? Bom, as regras para você dar entrada na aposentadoria, elas mudaram para os profissionais que exercem atividades especiais após 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, para quem já exercia a atividade insalubre antes desta data, ainda tem direito de reivindicar
no cálculo do seu benefício, né, os valores que foram exercidos em atividades insalubres. Bom, as regras mudaram para quem deu entrada no benefício após 13 de novembro de 2019. Então, neste caso, uma das melhores revisões para esses trabalhadores é a de escolha do melhor benefício. Bom, a prazo, né, para pedir a revisão, é preciso avaliar caso a caso, mas na maioria deles a resposta é sim. Existe o prazo decadencial, ou seja, se o primeiro pagamento de benefício tem mais de 10 anos, o segurado não poderá mais pedir a revisão. Porém, deverá ser analisado caso a caso. Então, por exemplo, se o profissional havia solicitado uma revisão administrativa, o prazo poderá ser aumentado nesse prazo da revisão, né? Então, você consegue aumentar. Bom, para quem pediu o teto da aposentadoria entre 88 e 91, que os atrasados podem superar 500 mil, eles não possuem prazo de 10 anos. Existe a revisão também do melhor benefício, porque com a reforma da Previdência, não é mais permitido converter o período trabalhado em atividade especial, né? Então, você não consegue mais transformar atividade especial para atividade comum. Então, é computar esse período que o trabalhador exerceu antes de 13 de novembro de 2019. Bom, para homens, cada 10 anos trabalhados em atividade especial, há o acréscimo de 1,4 por ano. Para as mulheres, 1,2 por ano. Então, dessa forma, prática, a cada 5 anos, trabalhadores como enfermeiros, profissionais da saúde, eles ganham 1 ano se for mulher e 2 anos no caso dos homens para cada 5. Bom, com este ganho de período, pode-se retroagir a data do início do benefício e cair em uma regra mais vantajosa, mais favorável para o segurado. Então, por exemplo, se a aposentadoria após 13 de novembro de 2019, esse período a mais poderia se aposentar pela regra antiga. Então, é possível também, como melhor benefício, a conversão da aposentadoria especial em vez do benefício por tempo de contribuição. Isso é bem vantajoso, né, que era anteriormente concedida. Em muitos casos, os profissionais conseguem até dobrar o valor da aposentadoria com a utilização de regra mais benéfica por erro de cálculo do INSS. Então, exemplo, Maria trabalhou como auxiliar de enfermagem e não teve a conversão do seu período especial em comum. Então, outra revisão muito comum para os profissionais da saúde é a revisão das atividades concomitantes, porque é muito comum esses profissionais da saúde eles trabalharem em 2 ou mais empregos ao mesmo tempo. Então, como regra, o INSS contabiliza como atividade principal a que o segurado exerceu por mais tempo e não a que ele obtinha um salário que gerava uma contribuição maior, né, ou mais vantajosa. Então, no caso das atividades secundárias, o INSS realiza o cálculo de maneira... Ele realizava, né, de maneira diversa e podia acabar gerando um valor menor de benefício. Então, para quem se aposentou até 2019, essa revisão, né, da utilização do período mais vantajoso ao segurado na atividade principal, bem como a aplicação do mesmo fator previdenciário para todas as atividades, gerando um benefício mais vantajoso. Bom, quem tem direito? Segurado que contribuiu em 2 ou mais atividades durante o mesmo período. Existe também a revisão para conversão de período especial trabalhado. Então, quem atuava em atividade especial até a reforma da Previdência, mesmo que não tenha cumprido 25 anos de atividade especial, poderá requerer a conversão desse tempo em atividade comum.
a medida ela aumenta ou até exclui a incidência do fator previdenciário, né, que é uma fórmula matemática que envolve 3 fatores: idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Então, quanto maior for a idade, maior a aposentadoria. Então, exemplo, Dr. Manuel foi médico por 15 anos, não atingiu 25 anos na profissão, mas contribuiu para o INSS durante 35 anos. Ele, então, se aposentou por tempo de contribuição aos 56 anos e perdeu 35% da sua aposentadoria. Então, ao converter o tempo de atividade especial de quando trabalhava como médico, né, em comum, ele ganhará 6 anos e atingirá a soma da idade e o tempo de contribuição mínimo, regra 85-95, e terá direito à aposentadoria integral. Gente, eu estou falando de revisão, então são coisas antes da reforma. A gente tem revisão também de erros do INSS, que são erros administrativos cometidos pelo INSS na concessão de aposentadoria dos profissionais de saúde. Então, eles podem ser diversos. Então, por isso, o trabalhador que pedirá a revisão deve sempre exigir a cópia do processo de aposentadoria e sua documentação, que vai comprovar esse erro. Então, essas revisões, na maioria das vezes, elas têm resultados positivos na esfera administrativa. Só que é muito demorado, o judicial acaba sendo mais rápido. Entre eles está a aplicação da regra mais desfavorável na concessão da aposentadoria, desconsideração de certidão de tempo de contribuição, que o INSS muitas vezes não considera, né, no regime próprio de previdência, falta de soma de período em escola técnica, também eles não consideram, falta de análise do período trabalhado como profissional da saúde anterior a 95, falta de análise do PPP, perfil profissiográfico previdenciário, não contribuição do tempo trabalhado em ambiente rural, salário de contribuição que não estava correto no CNIS. Bom, outra revisão é para aqueles que venceram uma ação trabalhista, pois essa ação ela poderá garantir um aumento na sua aposentadoria. Então, os reflexos do processo se aplicam na esfera previdenciária. Então, por exemplo, adicionais ou reconhecimento de vínculo, horas extras, insalubridade, o aumento do salário reconhecido em juízo trabalhista. Ele irá aumentar os salários de contribuição do INSS e, consequentemente, influenciarão na aposentadoria. Então, se um vínculo foi reconhecido, por exemplo, aumentará, além dos salários de contribuição, o tempo de serviço e trará um aumento na renda mensal. Outra revisão possível é o enquadramento por categoria profissional, que muitas vezes o INSS ele não reconhece. Algumas atividades, até 28/5/1995, elas podem ser enquadradas como especiais, com a mera apresentação da carteira de trabalho para comprovação, ou seja, sem necessidade da apresentação de PPP ou outros documentos adicionais. Então, alguns profissionais que podem se beneficiar disso são médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, veterinários. Então, após 28/5/95, a necessidade de comprovação da exposição aos agentes biológicos, e isso é normalmente comprovado com a apresentação do PPP ou outros formulários da época, como o DIRBEM 8030. O PPP ele é o documento mais comum para comprovação da atividade especial. Com o PPP, você vai conseguir comprovar que no seu ambiente de trabalho havia exposição aos agentes biológicos ou outros que eventualmente estavam no local. Então, o PPP, com certeza, ele é o documento mais importante, mas não é o único.
é muito comum hospitais ou empresas não existirem mais. Então, por diversos motivos, como falência, e você ter dificuldades para conseguir o documento. Ou pode ser que você até tenha o documento em mãos, mas ele não informa que você trabalhou em condições insalubres, que isso é muito comum. Então, se esse for o seu caso, você também poderá comprovar o tempo especial da seguinte forma: você vai utilizar o laudo técnico emprestado, que é a prova, você pode pedir também prova testemunhal, solicitação de perícia na empresa ou hospital similar. Então, o INSS tende a negar o pedido de aposentadoria especial ou o reconhecimento de períodos especiais para os profissionais da área da saúde, principalmente quando o tempo especial é após 95. Bom, no escritório, eu vi poucas aposentadorias especiais serem concedidas administrativamente pelo INSS, mas na Justiça esse cenário muda radicalmente, tá? Então, o processo de aposentadoria, ele costuma ser demorado, ainda mais quando vai para a Justiça. Mas a vantagem é que você pode receber no final todos os atrasados desde a data da solicitação do benefício no INSS. E a Justiça costuma ser um ambiente mais favorável aos trabalhadores que querem o reconhecimento de longos períodos especiais ou a concessão da aposentadoria especial. Bom, os clientes do escritório, eles já sabem que se o caso deles for assim, é muito provável que a discussão sobre a aposentadoria finalize somente na Justiça. A Justiça, ela tem entendimentos bem mais favoráveis e que o INSS ele não costuma aplicar. Então, no tocante à utilização de equipamento de proteção individual, o EPI, né, a jurisprudência vem há muito tempo, ela entende que não existe proteção totalmente eficaz contra agentes biológicos. Esse é um fato de rápida assimilação ao analisarmos a quantidade de profissionais da saúde que foram infectados com o coronavírus, ainda que com a correta utilização de EPI. Então, é impossível você afirmar que o risco biológico ele é eliminado com a utilização de equipamentos de proteção. Então, existem inúmeras variáveis que podem aumentar ou diminuir a chance de contaminação, mas o risco ele está sempre presente. Então, o treinamento para retirada do equipamento, ele é uma dessas variáveis, mas ainda assim, o risco de contaminação, nesse momento de retirada do EPI, ele está presente. Bom, vamos supor, eu saquei o valor da minha primeira aposentadoria, tá? E aí, essa aposentadoria era especial, mas o valor estava errado. E agora, né? O que eu faço? Bom, antes de mais nada, seria importante realizar uma simulação do valor da aposentadoria. Aí, quando você vai lá e saca o valor do benefício, é um sinal de que você está concordando com o valor. Por isso que orientam, né, a realização de cálculos de simulação. Agora, você pode solicitar no INSS uma revisão para verificar a existência de erro de cálculo. Se for constatado o erro e o INSS não solucionar o problema, você poderá ingressar com uma ação judicial para revisar, corrigir o valor do benefício até 10 anos, tá? Bom, outra questão é sobre a obrigatoriedade das empresas em fornecer o PPP, tanto no momento da rescisão do contrato de trabalho, como a que se considerar que uma vez que
que isso pode servir de prova até mesmo para concessão de benefícios por incapacidade, o formulário ele pode também ser fornecido durante a manutenção do vínculo empregatício, para fins de comprovação das atividades inerentes ao seu cargo, profissão e, consequentemente, a incapacidade laborativa que vai decorrente de doenças ou restrições. Mas não só os trabalhadores diretamente contratados pela empresa têm direito à emissão do PPP, como também aqueles cooperados e os que prestam serviço para empresas, né? A empresas cedentes de mão de obra. Já no caso do contribuinte individual, que não é cooperado e nem empregado, em havendo necessidade de comprovação da exposição, né, do segurado a agentes nocivos, esta poderá ser efetuada através de laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é o LTCAT, a ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Outro fato que gera muitos questionamentos é sobre a possibilidade de acumular benefícios. Então, uma dúvida bastante comum é com relação a receber mais de um benefício ao mesmo tempo. E, afinal, é possível? Sim, é possível você receber, por exemplo, 2 aposentadorias ao mesmo tempo. Desde que, ou seja, mas é preciso que sejam regimes previdenciários diferentes. Então, é possível que a pessoa seja vinculada ao regime próprio e ao regime geral. Por exemplo, também é admitida a acumulação de benefícios como pensão por morte e aposentadoria, sendo prevista por lei a diminuição do valor, no entanto, na aposentadoria. Uma dúvida que também pode surgir é se o profissional da saúde ele pode continuar trabalhando na atividade nociva caso se aposente pela modalidade especial. Bom, em decisão recente, o entendimento fixado é no sentido de que o profissional aposentado pela modalidade especial não pode continuar exercendo atividade nociva, mas está livre para desempenhar qualquer outra atividade e que não exponha a agentes insalubres. Então, cada caso deve ser analisado individualmente para que seja adotada a melhor estratégia possível. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.